Olá, queridos, tudo bem? Professor Paiva de Biologia. Hoje eu venho aqui conversar com você um pouquinho, fazer um breve comentário sobre as questões da segunda fase da FUVEST desse ano. É uma prova muito legal, uma prova bem estruturada. Aí você fala, poxa, professor, estava difícil. Estava uma prova trabalhosa, conceitos que eu tenho certeza que você sabe, tenho certeza que você estudou e que espero tenha obtido grande sucesso. Tá certo? Então, acompanha aqui comigo um breve comentário dessas 6 questões de biologia, ok? Vamos lá, primeira questão. Questão de um texto. E nesse texto, ele falava do cultivo, era um experimento de cultivo de 2 espécies de peixes em tanques na sombra, em tanques no sol. Legal. Ele fala da questão de fornecimento de alimento limitado durante esse período, e coloca lá, ó, as larvas de microcrustáceos foi a mesma em todos os tanques, o que significa que estou colocando espécies diferentes, estou deixando esses peixes crescerem, mas não estou aumentando o alimento. Já começou a pensar na competição, eu também. Fora isso, ele coloca uma questão aqui importante um pouquinho antes disso. Ele fala o que cada peixe come. A espécie A só come microcrustáceo pequeno, a B come qualquer coisa. Então isso estava aqui, ó, sobre a alimentação deles. O que, mais uma vez, já começa a induzir a uma questão de competição. Bacana. Coloca para você gráficos do início e do término do experimento. Então no início, 50 peixes de cada espécie em cada tanque. E no final, como isso ficou estabelecido. Então, notem que a espécie A diminuiu no tanque exposto ao sol, enquanto a espécie B aumentou. Aí nos tanques sombreados, elas continuaram ali com 50 indivíduos. Perguntas. A primeira, ó, é matemática, galera. Qual foi a razão, uma divisão ao final do experimento entre o número de indivíduos da espécie B no tanque exposto ao sol em relação ao número de indivíduos do tanque sombreado? O que você vai fazer aqui? Gente, lê o gráfico. Fala, professor, mas era só isso? Sim! Não sei porque vocês acham que tem que ser tudo muito difícil, muito impossível. Leia o gráfico. Então estava lá, ó, 50, 80, ou seja, tanque exposto ao sol 80, o outro tinha 50. Se eu vou fazer a razão deles, 80 dividido por 50, chego a 1,6. É a razão entre as quantidades de peixes. Só isso. Nossa, mas fácil, simples. Era só ler com calma. Vamos lá, volta lá na pergunta. Letra B, olha o que ele perguntou para você. Considerando apenas os tanques expostos ao sol, desenhe no gráfico da folha de respostas uma linha que indique como variou a razão entre o número de indivíduos da espécie B e o número de indivíduos da espécie A. Então, ó, B sobre A. É isso que ele quer. Gente, no início do experimento, os dois tinham 50. Então, 50 sobre 50. 1. Tá aqui, ó. 1. E no final? No final, eu tinha um número muito maior, ó, de indivíduos da espécie B que da espécie A. Eu tinha 80 de um para 20 do outro. Leitura de gráfico. Então, se eu tinha 80 sobre 20, 4. Tá aqui, 4. Ele já colocava, estava na folha de resposta para você, os eixos do gráfico, era só traçar de 1 a 4 a variação. Ponto. Você fala, poxa, mais uma vez não era tão complicado. Não. Prestar atenção e ler gráfico. Isso é importante, a gente cansa de falar para vocês. E aí na letra C, última parte desta primeira questão. Cite a interação biológica. O que eu falei que a gente estava pensando? Competição entre as duas espécies, que explica a diferença lá dos peixes no começo e no final. Gente, competição por alimento. Eles têm ali uma sobreposição de nichos. Por quê? Porque os dois se alimentam da mesma coisa. Um só come larva pequena, outro come larva pequena, média, grande, qualquer um que aparecer. Então existe uma sobreposição de nicho ali na larva pequena. Se eu não aumentei o número de indivíduos de alimento fornecido, eles vão ter que brigar pela comida. Então é uma competição, por isso, competição interespecífica nesses tanques. Tranquilo, um exercício aí de ecologia com muita leitura de gráfico ali. Muito bom. Vamos ao segundo? Preparados? Olha lá, ó, o segundo fala da hemocromatose juvenil. Então ele explica a questão da doença, ele fala da alteração, do que ela vai causar, mas é uma questão de código genético, uma questão ali de biologia molecular. Olha o que ele traz no final, acompanha comigo aqui, ó. Diversas mutações já foram associadas a essa forma de hematomacrose. Dentre elas, a substituição do aminoácido glicina na posição 320, então,
códon de número 320 pelos aminoácidos valina ou alanina. E aí eu chamo de 320V ou 320A, né, de valina ou alanina. E a formação de um códon de parada, né, o famoso stop códon, que é aquele que vai encerrar a síntese proteica. Aí ele coloca um heredograma, clássico heredograma bonitinho para você. Só tem uma pessoa afetada aqui, ó, geração 4, número 2, essa mulher é afetada. Bom, temos a tabelinha de código genético, por quê? Porque eu vou precisar consultar isso aí, óbvio, ninguém fica decorando o código genético. Né? Ah, vou decorar todos os 64 códons. Boa sorte, divirta-se. Né? Não é necessário, o exercício traz tabela. Você precisa saber o quê? Códon de início e de parada. E aí ele te faz aqui 3 perguntas novamente. Letra A. Cite uma complicação para a saúde humana, né, decorrente da insuficiência da atividade do pâncreas, porque ele fala que pode levar à deficiência do pâncreas. Gente, a atividade pancreática, se ela é prejudicada, o que acontece? Insulina e glucagon, hormônios que controlam a sua glicemia. Então vai ter reflexo na taxa glicêmica. Pâncreas produz suco pancreático. Nesse suco pancreático você tem o quê? Tem o bicarbonato para corrigir o pH do alimento que sai do estômago para o intestino delgado e as enzimas digestórias, prejudica o processo digestivo. Então, é isso que você tinha que colocar ali. É essa ideia aí, da questão hormonal da glicemia e da questão digestória por conta do suco pancreático. Perfeito. Volta à questão. Letra B. Pela análise do heredograma, ó, análise do heredograma, qual é o padrão mais provável de herança? Gente, se você jogar no heredograma, o que você vai ter aqui, ó? Ó, olha este casal, que por sinal é consanguíneo. Geração 3, indivíduo 2 com geração 3, indivíduo 3. Pais iguais com um descendente, que é essa mulher afetada. Isso só pode acontecer se a doença for autossômica recessiva e os pais têm o fenótipo dominante, mas são heterozigotos. Então, uma herança autossômica recessiva, né? Dada a análise do heredograma. Era só olhar genética clássica, né? Não é difícil para você, eu tenho certeza disso. Volta de novo, que não acabou a questão. Voltamos lá na questão. Considere a sequência parcial do RNA mensageiro, né, da hemojuvelina selvagem, que é a proteína normal, e as trincas de nucleotídeos. Então tá aqui. Este é o RNA mensageiro que ele está falando, o trecho dele. E ó, as mutações são exatamente aqui ó, no 320. Então esse é o selvagem, ou seja, esse é o normal. Considerando apenas um evento de mutação em cada caso, que a alteração na trinca 320 do RNA mensageiro leva à substituição da glicina por valina. Então, ó, a glicina era o GGA. Aí eu tenho que trocar por valina, trocar por alanina e trocar por um códon de parada. Gente, trabalho braçal. Parece super difícil, não é? Você tem o códon original, você tem uma tabela de código genético. O que você vai fazer? Procure os códons da valina, da alanina e o códon de parada. E veja qual é a mutação que tem que ser feita. Ele falou que é um evento, uma troca para cada um deles. Então, se é uma troca para cada um deles, ó, fica assim. Primeiro caso, se eu trocar uma guanina por uma uracila, vira a valina. Se eu trocar a guanina por citosina, vira a alanina. Se eu trocar a guanina por uracila, vira um códon de parada. E aí, para fechar, ele perguntava, o que vai acontecer se formar um códon de parada? Gente, códon de parada. O ribossomo chega lá e fala, opa, a proteína está pronta, acabou. Se a proteína está pronta, ele simplesmente finaliza o processo aí. Vai ter o encurtamento da proteína e com certeza vai ser uma proteína inativa, né? Não vai ter a mesma função da outra, porque elas não são a mesma substância. Tranquilo? Era só trabalhoso, não era nada que você fala, nossa, que difícil. Era até que simples de você fazer. Então, mais uma vez, vou repetir, questões bem elaboradas, porém questões que abrangiam vários assuntos ao mesmo tempo. Isso é legal, uma prova que você consegue fazer, né? Você tem ali a satisfação de falar, nossa, eu sei fazer isso aqui, isso é legal. Bom, terceira questão. Vamos lá, terceira questão está assim. O gráfico a seguir mostra como é a taxa de crescimento de 5 espécies diferentes de bactérias em relação à temperatura. Gente, questão de só leitura de gráfico, mais nada. Ó,
Com base no... Ó, ele fala, com base no gráfico. Letra A, considerando a temperatura média dos mamíferos, qual a temperatura média dos mamíferos? 36,5 graus Celsius. Né? Se for semelhante à do humano, como ele está falando. Qual espécie pode crescer simbiótico, ó, junto com o ser humano? A gente vai no gráfico, ó. 35, entre 35 e 40, ó. Só subir ali. A única espécie que eu vou achar é a espécie 1. Pronto, resolvido. É a espécie 1. Ah, mas era só isso? Ele pediu para justificar? Pediu para explicar? Não. Só pediu para você olhar no gráfico e responder isso. Direto, curto e grosso, como dizem por aí. Segunda pergunta. Segunda pergunta está lá, ó. Considerando intervalos de 5 graus Celsius, por exemplo, 0 a 5, 5 a 10 e assim por diante, qual ou quais intervalos de temperatura tem maior diversidade? Gente, a justificativa está no gráfico. Eu tenho que olhar de 5 em 5. Se você pegar esta faixa aqui, ó, você tem, ó, curva da espécie 3, curva da espécie 4, curva da espécie 5 e curva da espécie 1, todas passando por ali. Isso aí, ó, fica entre 45 e 50 graus Celsius. Então, nesta faixa, só a espécie 2 não cresceu. Então é isso, leitura do gráfico de novo, ó. Entre 45 e 50 eu tenho espécies 1, 3, 4 e 5, só a 2 que não. Pronto. Olhou o gráfico, identificou, acabou. Agora vem para a terceira pergunta, letra C. Qual ou quais espécies não sobreviveriam à temperatura ambiental de 65 graus? E cite um processo fisiológico bioquímico que ocorre nas macromoléculas que impeça a sobrevivência. Volta no gráfico, ó. 65 graus Celsius, vai subindo lá, ó. Então ele quer saber, ó, uma espécie que não sobreviveria. Olhou o gráfico? A espécie que não sobreviveria seriam as espécies 1, 2 e 4. Por quê? Porque no gráfico, ó, eu encontro aqui a espécie 5 e a 3, mas a 1, 2 e 4 não, a 65 graus. E por que elas não sobrevivem? Por um processo chamado desnaturação proteica. Né? As proteínas, enzimas, vão ser quebradas e por conta disso o metabolismo celular para. Assim, leva a bactéria à morte. É isso que tinha que estar na sua resposta. Direto e reto, sem muito rodeio, ok? Bora lá, questão número 4. Nossa questão 4. De novo um esqueminha, leitura de esquema. Então tá aqui, ó, costão rochoso e as espécies que nele vivem aqui, ó, caranguejo, caramujo, craque, do mar e ostra. De acordo com isso, ó, de novo, ó, com base no esquema. Letra A, qual é o organismo que apresenta maior densidade populacional? Você só tem que saber o que é densidade populacional, né? Isso é dinâmica populacional, ecologia. Ah, professor, eu vejo na geografia. Também, você também aprende geografia. Número de indivíduos pela área ocupada. Olha a figurinha aqui. Qual que tem a maior quantidade? Craca. Olha a quantidade de craca nesse espaço em relação aos outros. Então, cracas. Pronto, resolvido. Quem tem mais aqui é craca. Resolveu. Letra B. Cite um fator biótico, ou seja, relacionado a ser vivo, e um abiótico que podem atuar. Olhei aqui na figura. O que eu vejo na figura? Não tem variação de maré? Se tem variação de maré, gente, um fator abiótico sem vida é exatamente a variação de maré. Temperatura, salinidade, são indivíduos aquáticos. Quantidade de oxigênio dissolvido na água, tem um monte que você poderia citar. E biótico? Galera, competição, predação, porque tem vários indivíduos diferentes, tem alimentar. Então tem predação, tem competição. Pronto, os fatores bióticos e fatores abióticos que ele queria são esses aí. E a terceira era para completar a frase usando as palavras que ele te deu para ficar correto. Então, a sequência correta ia ficar lá, ó. Costão rochoso é um ambiente característico de ecossistema costeiro. Por quê? Porque envolve fatores bióticos e abióticos. Tinha até a dica já na pergunta, né? Muito comum nas áreas litorâneas do sudeste do Brasil, que é limítrofe com bioma da Mata Atlântica. O esquema mostra uma comunidade, porque são várias espécies vivendo no mesmo local, isso é comunidade, e as comunidades são formadas por várias populações, que a população é de uma única espécie. Pronto, era só completar usando as palavras e ele ainda colocava, hein? Você tem que fazer os acertos de concordância, plural, porque isso era possível, né? Ele deixava isso claro na pergunta. Viu? Questão de ecologia aí, bem legalzinha para você fazer. Bora lá, próxima questão. Ah, esperado, né? Quem não esperava? Covid. Né? SARS-CoV-2 aí, Covid-19, perguntado aqui. Colocava aqui, ó,
O vírus falava da questão imunológica, então ele coloca o período e ele fala aqui, ó, a quantidade, ó, variação da quantidade de vírus no organismo, sintomas quando presentes e possibilidades de diagnóstico por 2 métodos, X e Y, que estava aqui nesse gráfico. Pergunte, né? Perguntas que você tinha que responder. Letra A. Cite uma função da febre nos 5 primeiros dias. Para que as pessoas têm febre? Febre é um processo básico, né? Algo comum na imunologia. Por quê? Aumenta a taxa metabólica, aumenta a produção de anticorpos, então isso favorece, né, a ativação do sistema imunológico. Então febre é algo esperado, é algo comum. Tá? Então ele pergunta da Covid, na verdade isso acontece em outros processos imunológicos também, mas aqui o pano de fundo é a Covid. Outra pergunta. Dos métodos citados, ele quer que você identifique e justifique o mais indicado para identificação pela presença de anticorpos. Gente, se você pegar aqui, ó, primeiro diagrama, você pode ver que anticorpos, eles só vão aparecer de 7 a 20 dias. Nos primeiros 5 dias não tem anticorpos. Se você pegar aqui o gráfico, você vai ver que a curva de anticorpos atinge o máximo no 20º dia. Então, a técnica melhor para você fazer o diagnóstico pelo anticorpo é a X. Por que é a X? Porque ele fala aqui, ó, curva de eficácia do método. Ele vai aumentando, ó, após, por volta ali do 8º dia, e vai aumentando até o 20º, que é quando você tem maior produção de anticorpos. Então você tem que lembrar da questão imunológica, que os anticorpos demoram alguns dias para começar a ser produzidos, de cerca de 7 a 10 dias, e aí eu vou ter um pico maior. Então tem que ser a X, por conta disso. E aí ele queria saber também qual seria o melhor dia para você fazer o exame. No 20º, ó. Olha aqui, ó, o pico da curva de anticorpos. Então, isso era o que você precisava colocar ali, na letra B. Então, letra A fizemos, letra B fizemos. Vamos à terceira pergunta dentro da questão número 5. A resposta imunológica à infecção do SARS-CoV pode causar inflamação pulmonar. Resulta no acúmulo de líquidos nos pulmões, que prejudica a troca gasosa, que vocês chamam aí de hematose, diminuindo a saturação de oxigênio no sangue. Como o acúmulo de líquidos nos pulmões interfere na troca gasosa? Impedindo a difusão. Então aqui ele vai impedir, ó, reduz a área de difusão de gases. Né? A presença de líquido impede que o oxigênio se difunda pela membrana do alvéolo para chegar na corrente sanguínea. Cai a oxigenação. E aí ele faz uma nova pergunta em cima disso. Ó. O que acontece com o pH do sangue quando a saturação de O2 cai? Quando cai a saturação de O2, a de CO2, a de gás carbônico, vai aumentar. Se aumentou a concentração de gás carbônico, reação com o plasma sanguíneo vai formar ácido carbônico. Cai o pH, acidificação ali do seu sangue. Então você tem um quadro que a gente chama lá de acidose sanguínea. E aí o seu bulbo que vai perceber isso e o que ele teria que fazer? Aumentar a frequência respiratória para poder eliminar esse CO2. Porém, no indivíduo acometido isso vai ficar meio complicado. Então, essa era esperada, hein? Todo mundo esperou aí uma questão de Covid nos vestibulares, certeza. E a sexta questão. Nossa sexta questão, essa aqui fala aqui de evolução, de formação da espécie do trigo que nós consumimos hoje. Tá, então ele coloca aqui alguns dados importantes, acompanha no texto. Ele fala da história lá que o cultivo do trigo vem desde a Revolução Neolítica, tal, cerca de 12 mil anos, legal. Aí tá aqui, uma hipótese para a evolução da monocotiledônia, ele fala qual é o grupo das angiospermas, ó. Inclui as variedades atuais, né, do Triticum turgidum durum e o Triticum aestivum estivum, que está relacionado a seguir. Por quê? Porque tem aqui, ó, temos o processo de formação. E ele fala, as siglas azão, bezão, desão, indicam o número diploide de organismos, o número 2N. Então, cada par de letras é um diploide. Então, ó, esse é 2N, esse é 2N, esse aqui já é 4N, esse aqui é 2N, esse aqui é 4N, esse aqui é 6N e esse aqui é 4N. Então, isso só pelos pares de letrinhas, porque ele disse no enunciado para você, ele já te deu a diretriz. Aí ele pergunta, o processo evolutivo descrito corresponde a uma seleção artificial, porque foi o homem que foi selecionando. Qual que é a diferença dele com a seleção natural? Bom, isso aqui é simples. Qual que é a diferença? Seleção natural é o acaso.
O meio seleciona os indivíduos mais adaptados, eliminando os menos adaptados. Darwin, né? 1859, a origem das espécies. Isso é teoria de Darwin, isso é darwinismo. É ao acaso. Agora, seleção artificial. Eu planto, não gostei desse porque esse não me serve, não quero. Esse eu gostei, esse eu quero. Não importa se ele é mais ou menos adaptado, eu vou forçar, eu vou direcionar o cultivo para aquilo que me interessa. Então, é uma questão antrópica, né? Interesse antrópico, ok? Então, é proposital, o outro não. Letra B. Ele quer que você preencha lá um exemplo de caule, flor e fruto de monocotiledôneas usado pelos homens. Né? Coisas cotidianas. Caule, gente, quem não vai lembrar da cana-de-açúcar? Produção de álcool, tá, meu, no Brasil isso é monstro. Agora, flor, você fica pensando, flor, nossa, o que a gente usa? Gente, flor, decoração, orquídea. Ah, mas é para decoração, não interessa. Ele falou que o homem usa, não perguntou para que a gente usa. Ele não deu uma finalidade, ele falou que a gente usa, ponto. E fruto, gente, coco. Água de coco, comer coco. Coco é o fruto do coqueiro. O coqueiro é monocotiledônea. Açaí, galera. Açaí é o fruto do açaizeiro. Açaizeiro é monocotiledônea. Então, é só você colocar aí exemplos banais. Tranquilo. E na letra C, então agora ele perguntava, ó. Indique a ploidia do turgidunduro e do estivum, considerando que 2N é igual a 14. Bom, era só pegar o esqueminha, a gente já não colocou aqui, ó. Se 2N é igual a 14, então 4N igual a 28 e o 6N igual a 42. Era só você fazer isso aí que você ia achar, pela legenda que ele deu, a ploidia de cada um dos trigos das espécies que a gente cultiva. Tranquilo, não é? Aí você fala, poxa, não era muito difícil. Não, era algo possível de você fazer de acordo com os seus conhecimentos. Uma prova legal, bem elaborada, bem estruturada. Tá certo? Então tá aí, ó, o que a gente esperava ter de resposta nessas questões e eu garanto que você se deu bem nessa, hein? Biologia alegrou a sua prova da segunda fase da FUVEST. Por hoje basta, gente. Grande abraço para vocês, espero nas listas de aprovados aí do vestibular. Tchau, fui!